Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive, nesta terça-feira, com o apóstolo Miguel Ângelo. Nós estamos com um projeto muito importante e de vez em quando voltamos a este assunto, porque é preciso que você entenda o significado de uma mensagem pregada debaixo da unção de Deus no altar da nossa catedral. O Espírito fala, o Espírito se revela. Eu quero muito que você participe agora da segunda parte desta mensagem. A mensagem que muda a vida. A mensagem bíblica, uma vez ouvida, ela entra pelo ouvido, vai para o coração e sai pela boca em forma de confissão. Com vocês, o culto da Cristo Vive. Durante o programa, nosso telefone 30 17 90 90 está aberto. Ligue para nós, participe, envolva-se. Deus tem algo muito forte para a sua vida. Com vocês, a hora do Espírito de Deus falar. Eu volto. Olha, que seja revelado o mistério da vontade de Deus. Então, as pessoas perguntam, qual é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é que eu seja salvo eternamente ou possa perder a salvação? Eu posso perder a salvação. Então, por que as pessoas, às vezes, a maioria da lei, você entende, você fala com uma pessoa que não tem a revelação, não lhe foi arrancada as escamas, não foi tirado o véu do coração, e eles têm uma série de dúvidas em relação aos mistérios da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Como é que eu posso ter dúvidas a respeito do que é bom, perfeito e agradável? O que é que existe no meio do caminho em relação a isso? Paulo explicou isso em 1 Coríntios 3, 1 a 4, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Olha, Paulo está escrevendo a uma igreja de pessoas salvas que não eram espirituais. Quer dizer que é possível uma pessoa ser cristão e não ser espiritual. Sua vida está apenas alicerçada nas coisas da carne. Então assim, eu não pude vos falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças. Então, quem é o carnal e a criança em Cristo? É o que não é espiritual. E quem não é espiritual não conhece a vontade de Deus. Aí Paulo diz, vai adiante e diz no versículo 2: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Vocês não poderiam suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Eu dou graças a Deus, porque o meu ministério impõe esta verdade. Aqui a pessoa, um mês comigo, um mês com os bispos da igreja, um mês ouvindo a doutrina sã, ele sai da criancice espiritual e se torna uma pessoa madura. Não precisa 10 anos aqui não. Qualquer criança que você vê aí nos corredores da igreja, experimenta dizer a ele: o diabo vai te pegar, você vai perder a salvação. A ver se alguma dessas crianças não vai te rechaçar na hora. Então disse, você não pode suportar porque é carnal. Diz o versículo depois, número 3. Por quanto havendo entre vós. Agora ele diz, mostra o que é uma pessoa espiritual e o que é um carnal. Ciúmes, contendas. Quem anda em ciúme, contendas, é carnal, não anda segundo o homem. Versículo de número 4. Ele disse, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Então Paulo está mostrando aqui que existe uma postura de maturidade que se vai gerando através de alimento sólido. É muito interessante os mistérios da vontade de Deus. Cada mensagem que você vai ouvindo, a soberania, o falso livre-arbítrio, os livros, né? a salvação eterna, a predestinação. Isto é que é o mistério da vontade de Deus, que vai tirando a pessoa de um estado de criancice para um estado de maturidade de vida adulta. Não há vida adulta que se alimente apenas de leite. Sabe aquela coisa, o demônio vai te pegar, se Jesus voltar você vai ficar, eis até aqui me ajudou o Senhor. Essas coisas, amado, não dão substância, não fazem a pessoa ser determinado, ser ousado, estar com garantia na palavra, porque é menino, é criança. E Paulo explica isso, dizendo, vem o versículo 2 novamente, leite vos dei de beber. Então o nosso ministério não serve leite.
Nosso ministério serve alimento sólido, porque o pastor desta igreja não é criança espiritual e quizás não é carnal. Então, por exemplo, eu não tenho ciúme de ninguém. Essa coisa de a minha ovelha, eu não tenho ciúme de ninguém. Porque não é minha ovelha, nenhuma ovelha me pertence. Nem a minha esposa como ovelha me pertence. Ela é ovelha de Jesus. Os meus filhos são de Jesus. Então eu não posso querer usurpar uma posição que pertence somente a Deus, porque Ele é o soberano da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é o que faz, Ele é o que completa. Ai de mim se eu tocar na glória de Deus. Então, é o alimento sólido, é a mensagem profunda, é a revelação que arranca a criancice do joguete. Sabe que nas igrejas tradicionais, o povo recebe um joguetezinho para brincar. Olha, sobe no monte, fica 4 dias sem comer, não durmas esta semana. Sabe, isso são joguetes, são joguinhos. Quando você tira isso das pessoas, amada, a pessoa fica perdida. Uma senhora, há um tempo atrás, já contei isso aqui inúmeras vezes, me procurou, há uns tempos atrás, me procurou e disse: apóstolo, o senhor aqui não dá sal, o senhor não dá óleo, o senhor não puxa cabelo das pessoas, não arrasta pelo chão, não grita com o diabo, o senhor aqui só vive por fé, mas eu preciso de um pouco de sofrimento. Então, cristianismo não é sofrimento, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então eu não posso, porque eu preciso de um pouco de sofrimento. Amado, Ele já se tornou sofrimento por tudo da tua vida. Ele já carregou sobre si a enfermidade, o castigo e a dor. Ele já arrancou toda a maldição da lei, para que a bênção de Abraão se estabeleça, para que a felicidade se estabeleça, o bem-estar, a harmonia. Eu não posso querer um pouquinho de, pastor, se o senhor fizesse aqui uma via crucis. Amado, nós não temos mais via crucis. Ele já passou pela via crucis. Nós não temos mais sinédrio para julgar aqui. Nenhum crente pode ser condenado. Pastor, então e a via crucis? E o Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer. Isso tudo é o velho pacto. Do novo pacto nós já somos abençoados. E com o crente Abraão. Pastor, mas é muito fácil então. A graça de Deus é muito fácil. Não tem fardo, não tem peso, não tem preço a pagar. Não, é muito fácil. Olha, então viva a graça de Deus. Ele já completou a obra por você. 1 Coríntios 2, 7, 8 diz assim: falamos a sabedoria de Deus em mistério, a qual preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Quer dizer, conhecer os mistérios da vontade de Deus é uma glória. Quem conhece a respeito da sua salvação, da sua predestinação, da sua eleição, quem conhece o soberano Deus, amado, isto é uma glória. Versículo número 8: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, esta sabedoria, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A palavra predestinada de sabedoria, sabedoria que nenhum poderoso deste século conheceu. Então, essa sabedoria pré-ordenada desde a antiguidade, que esteve oculta, é um mistério para quem não é salvo. Mas para os salvos, para o corpo de Cristo, Deus oferece a revelação. E oferece em detalhes. O fiel em Cristo conhece a verdade, conhece a glória do seu chamado, conhece as riquezas de Cristo, conhece a herança dos santos, sabe que foi selado para o dia da redenção, sabe que o Espírito Santo não sai e entra e sai. Foi selado, diga selado.
Ninguém pode arrancar esse selo. Fomos selados para o dia da redenção. Por isso Paulo faz uma oração aos Efésios que eu acho assim tremenda. Vamos lá? Efésios 1, 16 a 19 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, agora vem aqui, atenção, atenção, ninguém perde agora, olha, ninguém perca, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Você sabe que você tem um espírito de sabedoria. Você é uma mulher sábia. Você é um homem sábio. Você tem revelação. E diz que esta sabedoria, esta revelação nos dá um pleno conhecimento. Não é um conhecimentozinho, é um pleno conhecimento dele. Versículo 18 diz assim: está aqui. Aqui está o mistério revelado. Iluminados os olhos do vosso coração. Portanto, quem tem escamas não entende. Mas, porque o diabo me pegou, eu ia bem na vida, mas o diabo colocou uma casca de banana, eu caí, depois tinha uma casca de melancia, eu voltei a cair, depois tinha uma casca de melancia. Isso tudo não é bíblico, não é do Senhor. Isso são fantasias dos joguetes, né? A pessoa quer justificar algum erro da sua vida, em vez de dizer, olha, eu assumo, eu errei, diz, não, foi a casca de banana. Que casca de banana? Banana está cara, amado. Você vê que o diabo nem faz os trabalhos de macumba. Agora antes era galinha, peru, pato. Agora é caldo de galinha, amado. Antes era vela de 7 dias, agora é vela de 1 dia. Aquela de aniversário, apaga logo, amado. A crise é grande. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a riqueza da glória da herança dos santos? Olha, os olhos espirituais fazem coisas tremendas. Depois diz o versículo 19: qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu... Olha, você acha que isso é pouco? Aí vem pessoa que aprende isto tudo, depois diz assim, porque o Satanás... Ai, amado. Pastor, eu ia bem, mas uma voz, você ouve a voz de Deus através do profeta da igreja. Tem 2 vozes na tua vida. Então Paulo explica aqui isto tudo que ele explicou à igreja de Coríntios, porque Coríntios era uma igreja sectarista, era uma igreja criança de carnais, porque só bebiam leite. E Paulo em Hebreus 5:11 diz uma coisa muito importante. Eu gosto destes, o que está no meio das linhas, sabe? Eu sou um indivíduo que vejo com olhos iluminados o que está no meio das entrelinhas do recado de Deus. Disse Paulo quando escreveu aos hebreus. Quem eram os hebreus? Hebreus eram um povo, eram judeus convertidos ao evangelho. Que Paulo escreveu a 14ª epístola aos hebreus, e ele diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, mas difíceis de explicar. Então Paulo está dizendo, olha, há coisas que são difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Versículo número 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, obrigação, amado, frequentou a Cristo vivo, é mestre. 2 meses comigo, 3 meses conosco, você vira mestre. Jamais ninguém te engana, ninguém te passa a perna, você deixa de ser sujeito a mercantilismo, a comércio de voz, você não acredita, você passa a focar a tua vida na palavra. Onde você devia de ser mestre atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornardes necessitados de leite e não de alimento sólido. Então Paulo está dizendo, olha, você não pode, um tempo de igreja, você ficar no beabá, ABCDE, 2 e 2 são 4, 2 e 2 são 4, e não passa daí. Você fala com uma pessoa da lei, essa é a mesma história, porque o diabo fez, porque o diabo aconteceu, porque eu caí, porque eu me levantei, porque eu ia bem, mas depois... Isso é leite.
Quem conhece os princípios elementares já deu um pulo na vida espiritual, já saiu do jardim de infância, já passou pelo ensino médio, já fez o fundamental, não é? Já está na universidade, já está lá em cima no 3º grau. Não pode todo dia voltar lá atrás, porque o diabo, amado, não pode existir isso aqui. Nós crescemos, nós temos alimento sólido. Versículo número 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, olha aí, olha o resultado. É inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido. Você sabe, há coisas que eu digo aqui, que uma irmã me disse no outro dia, olha, às vezes o senhor dá um nó na minha cabeça, cara. Esta questão da salvação eterna, olha, o diabo tem brincado com isto ao longo de séculos, gerações. Aqui nós temos famílias de 4 gerações, 3 gerações. Tem gerações, 5, 6 gerações de família, que toda a família acreditou que salvação se perdia. Aí vem Jesus e disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a voz e me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém as... Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. Olha, isto é um nó na cabeça, porque eu ouvi a vida toda dizendo, aceita Jesus, você tem livre-arbítrio, diga agora, aceite, se não aceitar, um ônibus vai passar na tua cabeça, um tiro vai bater, aceita, e a pessoa diz, bom, para não levar um tiro e um ônibus na cabeça, eu aceito, mas nem sabe o que está aceitando, porque Jesus não se aceita. Jesus é soberano, ele se confessa e se recebe. Então o alimento sólido é para os adultos, aqueles que têm pela prática as suas faculdades excitadas, ele disser não somente o bem, mas também o mal. Então eu entendo o que é certo e o que é errado, porque eu tenho as faculdades exercitadas. Então, amado, o culto na igreja Cristo Vive é um diferencial. As nossas orações são incenso. As mãos levantadas são oferendas vespertinas. Nós não levantamos as mãos por um acaso. Isto é uma oferenda a Deus. O Salmo 141 diz, a minha oração não é para aqui, não. Isto é um incenso. Deus faz, oi, que oração bem feita este homem faz. Como ele é confiante, Deus recebe. Então Paulo disse em Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora acabou, já se manifestou aos seus santos, a igreja, aos quais Deus quis dar a conhecer o mistério da vontade. Deus quis. Se Deus não quisesse, você não conheceria, ou muito menos. Deus quis, diga Deus quis, que você diga que eu conhecesse a glória do mistério, que é a graça de Deus, entre os gentios. Amado, nós não temos nenhuma parte com os judeus, nós amamos os judeus, nós amamos Jerusalém, nós amamos Israel, porque Deus ama os judeus e Israel, e a igreja tem que amar os judeus e Israel. Quem não ama está perdido. Agora, o mistério de Paulo, revelado a Paulo, é para os gentios. Tanto que Paulo, quando confrontou Pedro aos Gálatas, disse assim, como é que, ô Pedrinho, você é um judeu e vive como gentio, e obrigas os gentios a viverem como judeus. É o que a igreja tradicional faz, obriga o gentio, que é aquele que não tem sangue de Israel, a viver como um judeu. Você vê que igrejas estão aí hoje em dia, nem são igrejas, diz que é protestante, é evangélico, pois o pastor usa um solidel na cabeça, usa uma mantilha judaica, faz orações no muro de Jerusalém. Amado, pacto da lei de Moisés é para os judeus, pacto da graça é para os gentios. Eu não tenho que usar um solidel na cabeça, não tenho que ter uma mantilha, não tenho que ficar no muro de Jerusalém. Eu adoro ao Senhor em espírito e verdade. Eu adoro a Deus de modo contrário à lei. Por isso que a Bíblia diz que nós éramos gentios. Agora ele diz, qual é a riqueza do maior mistério revelado à igreja? Agora vamos dizer com energia,
Todo mundo olhando para o apóstolo. Não olhe agora para o meu cameraman, porque eu também olho para esse cabelo. Eu digo, um dia eu vou ter igual. Olha para o apóstolo e diz, qual é a riqueza do mistério? Vamos dizer, é Cristo em vós a esperança. Vai. É Cristo em vós a esperança da glória. Esse é o mistério da vontade de Deus. Cristo em vós. Ele está aí dentro. Ele está aqui. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita numa casa sagrada, que é o meu corpo, que é o teu corpo. Nós somos um espírito. Ai meu Deus, eu creio nisto. Ninguém tira isso da minha mente. Podem queimar as Bíblias todas, rasgar, quebrar os computadores todos. A minha mente é de Cristo, a sua mente é de Cristo. Você pensa segundo os mistérios da graça revelados à tua vida. Cristo em vós é a esperança. Cristo está na tua vida. Sabe, nós temos o costume de orar assim, Senhor Jesus, isso é um costume, é tradição. Senhor Jesus, eu gosto de fazer assim também, mas na realidade eu deveria dizer, Senhor Jesus, Cristo em vós. E uma vez em Cristo em vós, para sempre. Cristo não sai e entra. Oh, amantíssimo, eu não gosto desta expressão, amantíssimo Pai, entramos agora, oh Deus, entramos agora na tua presença. Terminou o culto, Senhor amantíssimo, oh amantíssimo, agora saímos da tua presença. Aí o diabo diz, vem, sai da presença. Tem presença? Não, sai, vem. Vai para longe, ainda te vou arranjar um barco para você fugir rápido. Quer dizer, sempre que você se propõe a se afastar de Deus, o diabo prepara um meio de transporte. Mas chegou o domingo, oh amantíssimo, entro na tua presença. Aí o Senhor diz, onde você esteve a semana toda? Efésios 3, 8 a 11. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje é terça-feira, teremos escola bíblica às 10 horas da manhã com o Bispo Daniel. E amanhã, um grande encontro profético e apostólico em nosso ministério. Nós estamos conhecendo a visão de Deus para a vida, conhecendo os mistérios da graça de Deus, estamos conhecendo a grandeza e a profundidade do coração de Deus em nosso ministério. Você precisa de verdade, só a verdade é libertadora. A lei oprime, a lei é o ministério de condenação e de morte. A graça é o ministério de vida. Então, quando você conhece a graça de Deus, você passa a viver numa dimensão espiritual muito acima da condenação e da morte da lei. Então, o apóstolo São Paulo, um dia, questionado se ele mandava apostatar da lei, e era comum este conhecimento entre os judeus, de que através de Paulo não havia mais rituais, cerimônias, sacrifícios ou circuncisão dos varões. Então, a graça de Deus é a plenitude, é o ápice da revelação de Deus. Venha estar conosco, porque aqui na Cristo Vive, o Senhor fala, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta. Amanhã, 7h30 da noite, a noite apostólica e profética. E amanhã, a terceira parte desta mensagem. Muito obrigado a você que entende que este programa é de grande necessidade. E se você sentir no seu coração de investir, de semear no nosso programa, uma semente financeira, por favor, ligue para 30 17 90 90, Deus honrará você. Muito obrigado ao povo da Cristo Vive. Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado ao Senhor Jesus, que mais uma vez nos permitiu levar graça sobre graça a todos. Amanhã, terceira parte desta mensagem. Graça e paz e um dia mais que vencedor. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, com fé e ousadia para a sua vida. Amém.